Começamos hoje com um alerta crítico do Teatro do Indo-Pacífico que altera fundamentalmente o cálculo estratégico da guerra naval moderna. De acordo com um relatório de última hora recém-divulgado pelo USNI News, notícias do Instituto Naval dos Estados Unidos, confirmado por telemetria de satélite e oficiais de defesa, a Marinha do Exército de Libertação Popular executou com sucesso o primeiro teste com fogo real de um míssil balístico antinavio lançado por navio, equipado com um veículo planador hipersônico. Fontes de inteligência designaram oficialmente este novo sistema de armas como o IJ-20. Este não é um teste em terra no deserto de Gobi. Este é um lançamento no mar a partir de um contratorpedeiro tipo 055 da classe Renhai, operando nas águas profundas do Mar das Filipinas. Por décadas, os planejadores navais temeram o míssil assassino de porta-aviões, mas até esta manhã a ameaça estava restrita em grande parte a plataformas terrestres como o DF-21D ou o DF-26. A integração bem-sucedida do IJ-20 em um combatente de superfície significa que o vetor de ameaça não é mais estático, é móvel, é furtivo e agora pode ser projetado a milhares de milhas além da primeira cadeia de ilhas. O Naval News e analistas independentes que monitoram a região relatam que o míssil atingiu uma velocidade terminal superior a Mach 10, utilizando uma trajetória deprimida que torna a interceptação pelos atuais sistemas AEGs quase impossível. O Pentágono ainda não divulgou os dados completos de telemetria, mas avaliações preliminares sugerem que o IJ-20 demonstrou manobras terminais complexas projetadas especificamente para derrotar o radar SPI-6 e os interceptores SM-6 que protegem os grupos de ataque de porta-aviões dos isobarcaídeos. Este evento marca o amanhecer de uma nova era no conflito marítimo de alta intensidade, onde o santuário do Oceano Aberto evaporou efetivamente. A questão não é mais se a tecnologia existe, mas como a Marinha dos Estados Unidos pretende sobreviver a ela. Para compreender totalmente a magnitude deste evento, devemos primeiro analisar a plataforma que desferiu o ataque. O veículo de lançamento foi identificado como o contratorpedeiro tipo Z-55 da classe Renhai, especificamente o casco número 108, Xianyang. De acordo com o relatório do Poder Militar da China anual do Pentágono disponível em defense.gov, o tipo 055 não é meramente um contratorpedeiro. É reconhecido pelo Departamento de Defesa do ZEU como um grande combatente de superfície de primeira linha, deslocando quase 13.000 toneladas. Isso o coloca em uma categoria de peso superior aos cruzadores da classe Ticonderoga da Marinha dos Estados e aproximadamente 30% maior que os contratorpedeiros da classe Arleigh Burke Flight 3. A vantagem tática crítica do tipo 055 reside em seu sistema de lançamento vertical universal. Ao contrário do Mk-41 VLS americano, que possui limites dimensionais estritos, o sistema chinês instalado na classe Renhai apresenta um diâmetro maior e maior profundidade, projetado especificamente para acomodar munições de grande porte. Analistas do Naval News especulam há muito tempo que essas células foram projetadas com um propósito singular: abrigar mísseis balísticos antinavio que anteriormente eram restritos a lançadores air-touros transportadores terrestres. O teste desta manhã confirma essas avaliações. A integração do IJ-20 na arquitetura da frota significa que a Marinha do Exército de Libertação Popular resolveu o complexo desafio de engenharia do lançamento a frio de um míssil balístico a partir de uma plataforma flutuante no mar, uma capacidade que requer o gerenciamento de imenso empuxo e estresse térmico dentro do espaço confinado do casco de um navio. Vamos olhar para a arma em si. O IJ-20 é uma evolução distinta do IJ-21 avistado anteriormente em 2022. Dados técnicos extrapolados de relatórios do USNI News sugerem que o IJ-20 utiliza um motor de foguete de combustível sólido de 2 estágios. O primeiro estágio atua como um impulsionador, booster, para propelir a arma para a exosfera. No entanto, ao contrário de um míssil balístico tradicional que segue um arco parabólico previsível, o IJ-20 implanta um veículo planador hipersônico, ou HGV, como sua carga útil. Assim que o impulsionador se esgota, o HGV se separa e reentra na atmosfera em um ângulo raso, mantendo velocidades entre Mach 5 e Mach 10. A física deste engajamento é aterrorizante para os sistemas defensivos. De acordo com documentos técnicos do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou CESIS, um HGV viajando a essas velocidades gera uma bainha de plasma ao redor de sua fuselagem.
Essa camada de gás ionizado pode absorver ondas de rádio, cegando intermitentemente os próprios sensores do míssil, mas também criando um desafio significativo para o radar de rastreamento do alvo. Além disso, a fase de planeio permite que a ogiva realize manobras aerodinâmicas, gerando forças G que destruiriam uma fuselagem padrão, alterando assim sua trajetória em pleno voo. Isso torna obsoletos os algoritmos padrão de cálculo de antecipação de interceptação de mísseis como o SM-3 ou SM-6, pois eles calculam um ponto de interceptação com base em uma rota prevista que o IJ-20 não está mais seguindo. O contexto estratégico deste desenvolvimento não pode ser exagerado. Na última década, a doutrina naval dos TIOs operou sob a suposição de uma bolha de anti-acesso negação de área, ou A2-AD. Essa bolha se era mapeada estaticamente ao redor da China continental, estendendo-se até a segunda cadeia de ilhas, definida pelo alcance dos mísseis terrestres DF-21D e DF-26. Enquanto os grupos de ataque de porta-aviões dos IUs ficassem fora desse raio específico, eles eram considerados relativamente seguros. O teste do PAI-J-20 quebra essa contenção geográfica. Ao colocar uma capacidade balística hipersônica em um contratorpedeiro tipo 0,55, a China mobilizou sua bolha A2-AD. Um único contratorpedeiro da classe Heinhai navegando no Pacífico Central pode agora projetar uma zona de abate com um raio de 1000 a 1500 km ao seu redor, onde quer que navegue. Isso dissocia efetivamente a ameaça da China continental. Um tipo 055 operando perto do Havaí ou das Ilhas Aleutas apresenta o mesmo vetor de ameaça que uma bateria terrestre em Guangdong. Isso força os planejadores navais dos Keshua-Takeiros a tratar cada grupo de ação de superfície chinês não apenas como uma ameaça naval convencional, mas como uma bateria estratégica capaz de decapitar um grupo de ataque de porta-aviões antes mesmo que a ala aérea americana possa lançar uma sortida. A tirania da distância, que protegeu o território nacional dos Xiaoxi e os seus ativos implantados no exterior desde a Segunda Guerra Mundial, está sendo sistematicamente desmantelada por essa convergência de engenharia naval e propulsão hipersónica. Duração estimada 0630, sugestão musical, percussão rítmica e rápida. Por exemplo, estilo Mombasa de Inception, transicionando para um drone tenso de baixa frequência para as declarações oficiais. A sequência de eventos que levou a essa mudança estratégica desta manhã começou às 06:07 horas Zulu. De acordo com dados vazados para o Breaking Defense e corroborados por registros de rastreamento de voo, a Força Aérea dos Estados Unidos lançou um RC-135S Cobra Ball da base aérea de Kadena, em Okinawa. Esta aeronave específica é equipada com sensores ópticos e eletrónicos sofisticados projetados exclusivamente para verificação de mísseis balísticos. Sua presença no mar das Filipinas horas antes do lançamento indica que a inteligência naval dos Xiaos de Shears provavelmente interceptou comunicações eletrónicas ou detectou preparativos pré-lançamento a bordo da flotilha chinesa. Às 08:15 horário local, o Sistema Infravermelho Baseado no Espaço, ou SBIRS, operado pela Força Espacial dos Xiutashio, detectou uma assinatura de calor significativa consistente com a ignição de um foguete de combustível sólido. A telemetria confirmou a origem do lançamento, o convés do contratorpedeiro tipo 055 Xianyang, localizada a aproximadamente 500 milhas náuticas a leste do Estreito de Luzon. Ao contrário de exercícios anteriores, onde o PLA notifica os marinheiros com bastante antecedência, este teste foi conduzido com um aviso de curto prazo, uma tática projetada para simular condições de combate realistas e reduzir o tempo de reação das forças adversárias. Rastros de radar do contratorpedeiro Joyce Maia da Força de Autodefesa Marítima do Japão, que estava sombreando o grupo chinês, indicam que o míssil realizou uma manobra de lançamento a frio. Gás comprimido estou o canister da célula de lançamento vertical antes que o motor principal fosse acionado a cerca de 30 metros acima do convés. O projétil então ascendeu rapidamente, descartando seu estágio impulsionador antes de nivelar sua trajetória na borda da atmosfera. A fase de impacto ocorreu 12 minutos depois. A carga útil não atingiu uma barcaça-alvo estacionária. Em vez disso, relatórios do The War Zone sugerem que o AGV mirou uma embarcação móvel controlada remotamente, configurada especificamente para imitar a seção transversal de radar de um porta-aviões da classe Nimitz. O alvo estava localizado nas águas abertas do Pacífico Ocidental, perigosamente perto do perímetro defensivo de Guam.
Embora o PLA não tenha divulgado imagens do impacto, ativos navais dos GTAs nas proximidades, incluindo o USS Benfold, monitoraram a fase terminal. A falta de análise do campo de destroços sugere que a ogiva pode ter usado uma variante de concreto inerte para testar a precisão sem causar uma detonação explosiva, uma prática comum em testes de armas de alto valor. Reações diplomáticas e militares imediatas seguiram o impacto no mar. Às 10h30, o comando do Indo-Pacífico dos East Exchange divulgou uma declaração oficial sucinta. Cito o comunicado de imprensa diretamente de defense.gov. Os Estados Unidos condenam o lançamento irresponsável de um sistema de mísseis balísticos pela RPC em águas internacionais. Esta ação desestabiliza as normas de segurança do Indo-Pacífico e põe em perigo a liberdade de navegação. Permanecemos comprometidos com nossas alianças de defesa inabaláveis com o Japão e as Filipinas. Simultaneamente, o Ministério da Defesa do Japão emitiu um status de alerta vermelho para seus sistemas Aegis Ashore. O ministro da Defesa, em uma coletiva de imprensa em Tóquio, declarou que a trajetória do míssil representava uma grave ameaça à estabilidade regional. Diplomático formal através da embaixada chinesa. No lado oposto, a resposta de Pequim foi calculada e desdenhosa. Um porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, citado no portal oficial mod.gov.cn, caracterizou o evento como um arranjo anual de rotina. A declaração dizia: a Marinha do PLA conduziu um exercício de treinamento em alto mar programado para testar a confiabilidade do equipamento. Esta atividade é consistente com o direito internacional e não é dirigida a nenhum país ou alvo específico. No entanto, a escolha de implantar seu contratorpedeiro mais avançado para lançar seu míssil mais avançado apenas alguns dias após o trânsito de um porta-aviões dos Ichus fala mais alto do que o texto oficial. A realidade de campo é clara. O teste foi uma demonstração de uma capacidade de negação de serviço contra o principal método de projeção de poder da Marinha dos Ichus. Para entender a gravidade do teste do YJet-20, devemos olhar além do hardware e examinar a intenção estratégica. Analistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, alertam há muito tempo que a Marinha do Exército de Libertação Popular está em transição de uma força defensiva de águas verdes para uma força de projeção de poder de águas azuis. Este teste é a cerimônia de graduação definitiva. Ao colocar uma capacidade antinavio hipersônica em uma embarcação de superfície, Pequim está sinalizando que não vê mais o Oceano Pacífico como um lago americano, mas como um espaço de batalha contestado, onde seu alcance é teoricamente ilimitado. O The War Zone, uma publicação líder em tecnologia de defesa, argumenta que este desenvolvimento quebra fundamentalmente a tirania da geografia que restringiu o planejamento militar chinês. Anteriormente, os grupos de porta-aviões do ZIU podiam operar com relativa impunidade a leste de Guam, sabendo que estavam fora do alcance das baterias de mísseis baseadas no continente. Agora, cada contratorpedeiro tipo 055 é efetivamente uma base móvel de mísseis. Isso complica significativamente o cálculo de risco para os almirantes dos UCD. Se um grupo de ataque de porta-aviões não puder localizar e neutralizar cada contratorpedeiro inimigo dentro de um raio de 1000 milhas, o próprio porta-aviões permanece sob ameaça constante de um ataque hipersônico que chega em minutos. Além disso, relatórios do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IDSS, destacam a assimetria econômica deste modelo de guerra. Um contratorpedeiro tipo 055 custa aproximadamente um décimo de um porta-aviões da classe Ford. Um míssil AJ-20 custa uma fração da aeronave que foi projetado para destruir. Isso cria uma relação de troca de custos que é fortemente desfavorável para os Estados Unidos. Em um conflito prolongado, a Marinha do PLA pode-se dar ao luxo de trocar contratorpedeiros por porta-aviões ou simplesmente forçar a Marinha dos IUUs a gastar seu estoque limitado de caros interceptores SM-6 contra ameaças relativamente mais baratas que se aproximam. Isso não é apenas um problema tático, é uma crise logística esperando para acontecer. Colaboradores do Naval News e especialistas em política de defesa sugerem que este teste acelerará a mudança da Marinha dos IUUs para Operações Marítimas Distribuídas, ou DMO. A era de concentrar poder de fogo massivo em uma única e grande formação de porta-aviões está terminando. Devemos esperar ver os UCI acelerarem a implantação de embarcações de superfície não tripuladas e constelações menores e mais numerosas de sensores e atiradores. A lógica é simples. Se você não pode parar o míssil hipersônico, deve oferecer ao inimigo alvos demais para atacar, diluindo a eficácia de seu arsenal.
Finalmente, olhando para o tabuleiro de xadrez geopolítico mais amplo, este teste é uma mensagem direta para atores regionais como Japão, Filipinas e Austrália. Demonstra que as garantias de segurança dos ICOs estão enfrentando desafios técnicos sem precedentes. Se a marinha dos ICOs não pode garantir a segurança de seus próprios navios capitais no Mar das Filipinas, sua capacidade de intervir em uma contingência em Taiwan torna-se uma questão em aberto. Essa realidade provavelmente impulsionará uma corrida armamentista na região, com o Japão e a Coreia do Sul buscando potencialmente suas próprias capacidades de ataque ofensivo para dissuadir a agressão, em vez de depender apenas do guarda-chuva defensivo americano. O IG-20 não atingiu apenas um alvo no mar. Ele atingiu a fundação da arquitetura de segurança pós-Guerra Fria no Indo-Pacífico. Em conclusão, o teste bem-sucedido do míssil balístico antinavio hipersônico IG-20 a partir do convés de um contra-torpedeiro tipo 055 é mais do que apenas um marco tecnológico, é uma mudança de paradigma na guerra marítima. Por mais de 70 anos, o porta-aviões reinou supremo como o árbitro final de poder em alto mar. Hoje, essa supremacia enfrenta seu desafio mais crível até agora. A era do santuário seguro no Pacífico acabou oficialmente, a equação estratégica mudou. A ameaça não está mais presa à China continental. Agora é móvel, elusiva e capaz de atacar com velocidade hipersônica de qualquer lugar onde a marinha do PLA navegue. Este desenvolvimento força os Estados Unidos e seus aliados a repensar as próprias fundações da estratégia naval, desde o design de navios até a dispersão da frota. Estamos testemunhando o amanhecer de uma nova era de guerra centrada em mísseis, onde a velocidade da arma supera a velocidade da tomada de decisão. À medida que a temperatura geopolítica no Indo-Pacífico continua a subir, manter-se informado com inteligência verificada e baseada em dados não é apenas uma preferência, é uma necessidade. Este canal é dedicado a cortar o ruído e entregar os fatos concretos sobre o poder e tecnologia naval. Se você valoriza este nível de análise aprofundada e quer ficar à frente da curva nos desenvolvimentos de defesa global, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. Deixe sua avaliação das capacidades do tipo 055 nos comentários abaixo. Este sistema de armas torna o porta-aviões obsoleto ou a tecnologia defensiva alcançará? Que comece o debate. Aqui é Comando Naval. Bye bye.